Nós estamos reiniciando o estudo do livro Ceifa de Luz, escrito por Chico Xavier, Mãos Abençoadas, orientado pelo nosso querido Emmanuel. E nós vamos tratar de um assunto muito interessante em que ele coloca como título Apelo de Sempre, abordando uma passagem de uma carta de Paulo aos Filipenses, onde ele diz assim, pela evocação de Deus em Jesus, eu prossigo para o alvo. Então, o que Emmanuel está aproveitando para falar conosco? É que a gente tem que caminhar para frente. E qual que é o nosso alvo? Cada um tem o seu, né? O Paulo era Jesus e Deus. Eu acredito que também seja o nosso. É uma questão apenas de tempo para a gente amadurecer essa ideia. Agora, via de regra, a pessoa se prende muito no passado, no ontem, principalmente se o ontem foi muito negativo, né? E o Paulo tem essa colocação sugerindo aos cristãos da época que eles caminhassem para frente, prosseguissem, caminhassem, buscassem essa perfeição. E ele coloca numa outra carta, ele diz assim, deixemos o arrependimento das obras mortas e busquemos a perfeição. Então, quer dizer, o Paulo era um incentivador de caminhar para frente. E nós vamos ver depois Jesus e vamos ver os outros benfeitores nos convidando a caminhar para frente. Porque Jesus já deixou bem claro, quem olha para trás lançando a mão à charrua, não é digno do reino dos céus. Então ele tem que lançar a mão à charrua, o trabalho olhando para frente. Ontem já foi, não volta mais nem um segundo, nem um metro ou um centímetro. É daqui para frente e é isso que o Paulo fez questão de frisar, e o Emmanuel vai falar muitas coisas interessantes que eu vou deixar para o meu amigo Navarro fazer as primeiras considerações e dar seguimento no nosso estudo. Olá, amigos, é sempre uma alegria estarmos aqui juntos novamente para continuarmos o estudo da doutrina, a fim de esclarecer os nossos espíritos, justamente para que a gente tenha um objetivo definido, né? A doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, ele haveria de vir para nos esclarecer sobre todas as coisas, né? Nos falando das coisas que o Cristo disse. Ora, tudo aquilo que o Senhor Jesus propõe para nós é para o daqui para frente. Não importa o que já fizemos, é o daqui para frente. E quem de nós já não ouviu, né, é tão presente em nossas vidas, né, o que o Chico Xavier disse? Ninguém pode voltar para trás para modificar o que fez de errado, mas todo mundo pode fazer algo novo para melhorar o futuro. Então nós estamos aqui na vida para efeito de progresso. Evidentemente, nós precisamos priorizar o progresso espiritual, porque somos espíritos numa viagem carnal. Muitas vezes a gente se engana com relação à temática, buscando progresso tão somente na questão material, na questão social, na questão intelectual, e menos nos preocupamos com aquilo que diz respeito ao espírito imortal, que tem um planejamento existencial programado por ele mesmo antes de vir ao mundo físico. Quando o Senhor Jesus diz a Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde ele quer, significa que ele está escolhendo o lugar que vai nascer. Ora, e se ele faz uma escolha, como qualquer outra escolha que nós temos aqui na Terra, é em função de objetivos, de necessidades, de motivos, né, de intenções, e assim as coisas vão caminhando sempre para frente. Nós precisamos focar não naquilo que está para trás, porque isso toma tempo da gente, gasta-se energia psíquica desnecessária e leva-nos a todos ao desânimo. E aí a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, porque existe na nossa programação uma tarefa definida, né? Um objetivo a ser buscado, que é a própria perfeição do espírito, mas isso só virá através das situações na qual nós estamos inseridos, com as pessoas que nós estamos inseridos, porque tudo aquilo que está no nosso entorno é decorrente da nossa necessidade espiritual, vão explicar os benfeitores espirituais. Então ninguém está no lugar errado e do jeito errado. Nós sempre estamos no lugar certo e do jeito certo para fazer o que precisa ser feito. O que está para trás é lição a ser aprendida, vai dizer Emmanuel nessa lição
E é um apelo do alto, né, diz ele, é um apelo do alto para que a gente tire experiências para novas escolhas. Mas se ficarmos lamentando, se ficarmos estacionados, nós estamos perdendo tempo e convenhamos, o tempo é extremamente valioso, porque cada minuto que passa é um minuto a menos que nós temos possibilidade de crescer espiritualmente. Dessa forma, a gente precisa identificar em nós aquilo que está nos atrapalhando para a frente, vindo do passado, para tocarmos o barco da vida, né? Vem, segue-me, diz o Evangelho, né? Diz o Senhor Jesus no Evangelho. É disso que se trata, é daqui para frente. O homem tem 3 comportamentos que atrapalham muito na sua evolução. O primeiro deles é a queixa, né? As pessoas queixam muito, praticamente criou um vício, né? Queixa porque ganha pouco, queixa porque tem que pagar imposto de renda, queixa porque está um sol com 40 graus, queixa porque agora está frio com, vamos dizer, 9 graus, tem lugar que está muito menos. Então, queixa de tudo, queixa porque não está no emprego que gostaria de ter, queixa porque o filho não é aquilo que esperava, como outro dia foi uma senhora lá, totalmente desestruturada, porque o filho é homossexual, filho único. Eu falei, meu Deus, é tão simples resolver o problema. Eu falei, doutor, então me diga. Eu falei, dá um filho para mim. Ué, você já fica livre dele, eu levo para minha casa, porque eu sei que seu filho é uma pessoa maravilhosa. Então, conversei muito com ela, saiu de lá descontraída. Falei, meu Deus, um filho maravilhoso desse, quantas pessoas querem ter filho e não tem? E você tem um filho fantástico, maravilhoso. E um detalhe, também seu marido, segundo você, é uma pessoa muito boa. Você tem uma boa condição social, tem tudo à mão e está queixando no fundo do poço. Então a queixa é um desastre. A bem da verdade, a gente deveria mais agradecer do que queixar. Levantar de manhã e dizer, meu Deus, o sol está aí, a nossa energia promana dele. E se ele não existisse, eu estaria mortinho. Então, nós estamos vivos graças à energia do sol. Que bom que seja 30, 40 graus, não tem problema. Mas vamos parar de queixar e olhar. A medalha tem sempre 2 faces. Quase sempre a gente olha do lado que nos convém para a nossa queixa de autocomiseração, justificando aquilo que não tem. Quando, a bem da verdade, se a gente olhar do outro lado, a gente envergonha tantas coisas que nós temos e por misericórdia, porque nem merecemos, e Deus dá para nós. O outro comportamento, a outra conduta é a tristeza. Quer dizer, é decorrente dessa queixa, a pessoa se entristece. Entristece quando ela pediu, implorou para reencarnar, graças à transcendência, está reencarnada, com oportunidade de crescer, de progredir, com desafios, com situações difíceis, e a pessoa está entristecida. Às vezes até ora, pede a Deus para afastar a doença. Aí Deus manda um bisturizinho para cortar a barriguinha, para tirar a doença. Ah, meu Deus, vou ter que ser operado. Ainda, você não quer ficar curado? Você não pediu a Deus? Tem aí uma cirurgia para resolver. E você está triste por quê? Alegre-se que você pode fazer essa cirurgia, né? Como agora um amigo me contou que um amigo em comum desencarnou com vários cânceres e mais de alguns meses procurando ajuda, porque não tinha convênio, batendo de porta em porta, e ninguém fez o diagnóstico, acabou desencarnando por falta de cuidado. Meu Deus, a gente tem convênio, tem saúde, tem oportunidade, e está reclamando, está entristecendo. E o outro elemento é a falta de ânimo. Olha, a palavra entusiasmo significa Deus em nós, não é? É do grego isso. Então a pessoa tem que se entusiasmar, ela tem que ter Deus dentro dela. Vamos fazer, mas fazer com alegria, com ânimo, com disposição, com vontade de aprender, de resolver a sua problemática. Deixa o desânimo para lá, está tudo certo. Naval colocou aqui muita propriedade, a gente programa a reencarnação. Chega aqui, começa a reclamar. Se entristece porque não está tudo conforme a gente quer, 100%. A gente sabe que o ideal não existe, principalmente no planeta Terra, que é de expiação e provas.
vai existir em planetas mais evoluídos, mas para isso nós temos que ouvir o Paulo. Eu sigo para frente. Nós, com a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de tomar um choque de realidade. Por quê? Porque a doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo Senhor Jesus, veio para nos esclarecer sobre todas as coisas. Lembremos-nos do que o próprio Senhor Jesus disse a respeito da vida material aqui na Terra. O Espírito sopra a vida onde Ele quer. Ninguém sabe de onde Ele vem e nem para onde Ele vai, ou seja, para onde Ele volta. Então, o Espírito escolhe a sua própria existência, o seu próprio lugar de nascimento e, consequentemente, com quem ele vai conviver. E o Consolador prometido, a doutrina espírita, vem explicar para nós de uma forma claríssima, desde a questão 258 até 273 do Livro dos Espíritos, que nós é que planejamos a nossa existência, com a finalidade útil, com a finalidade última, de progredir enquanto espíritos. Então nós estaremos sempre no lugar certo para fazer o que é certo, com as pessoas certas. Ainda vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que é o que fala das dificuldades e das dores do mundo, né? Bem-aventurados os que sofrem, né? Porque serão consolados. E esse é um mundo de expiação e prova, onde a maior parte de nós todos aqui temos problemas e dificuldades e dores, né? Nós vamos encontrar François de Geneve, o espírito que ditou a mensagem à melancolia, dizendo que o primeiro objetivo do espírito encarnado é junto à família. Então, se nós estamos aqui nesse mundo sem saber o que fazer, perdidos, foquemos na família. Mas se a família que está causando problema para nós, dificuldade, a gente está desanimado, foquemos a família, porque é para se reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho com ele, segundo disse Jesus. Percebamos que para toda a problemática da vida existe uma solução fundamentada naquilo que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Uma orientação ao espírito imortal. Ora, por que eu não lembro da reencarnação anterior e por que eu não lembro daquilo que eu tracei para esta existência? É justamente para que a gente faça com consciência, com escolha, com juízo, em causa própria, né? Que a gente faça por fazer, por ser uma necessidade natural. Então, impor a vida, impor a Deus, impor às pessoas a infelicidade que nós carregamos em nós mesmos, é de uma primariedade existencial máxima. Ninguém tem nada com isso. Nós estamos recebendo, conforme disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Nós estamos recebendo daquilo que fizemos, mas ao mesmo tempo nós estamos com a oportunidade de fazer diferente. Nós estamos com a oportunidade, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as situações nas quais nós estamos envolvidos, nós estamos com o tesouro da reencarnação, como o doutor disse. Reencarnar está ficando cada vez mais complicado. Nós já temos nesse mundo nosso países que estão morrendo mais gente do que nascendo, ou seja, já começa a ficar difícil voltar ao mundo físico. Por quê? Os pais hoje não querem ter tantos filhos. Isso vai aumentando a fila lá e nós já estamos aqui. Por isso nós precisamos aproveitar essa oportunidade e não deixar passar uma chance de tocar para frente aquilo que é da nossa essência, progredir. Então é preciso eliminar o desculpismo, as acusações, as imposições, as exigências, né? Porque Deus, segundo Jesus, sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário. E se a gente está pedindo para mudar determinadas coisas e não muda, é porque nós não estamos fazendo aquilo que precisa ser feito para que essa mudança aconteça. Né? Quando o Senhor Jesus convoca os doentes para ir até Ele, o que Ele está falando para esses doentes e para nós todos? Venha, faça a tua parte, porque eu vou fazer a minha. Quer dizer, a providência divina sabe do que necessitamos, mas está aguardando nós fazermos. E o que disse o Senhor Jesus? Que nós poderíamos fazer muito mais coisas do que Ele disse, do que Ele fez, quando nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, não precisa muita coisa para mudar nossas vidas, basta uma decisão, e é evidente, né? É evidente um esforço repetitivo para que essa nova condição comportamental se estabeleça definitivamente. Nada vai cair do céu, aliás, tudo cai do céu, mas nada vai cair do céu do jeito que a gente quer, porque se for do jeito que a gente quer, é alimentar a preguiça, é alimentar o conforto, é alimentar os prazeres da terra, quando nós estaremos fugindo dos prazeres do céu. O Senhor Jesus recebeu uma
pergunta muito interessante de um jovem doutor da lei que queria saber como que se conquistava o céu. E vamos entender que céu é a felicidade plena, né? Seja na terra ou seja no mundo espiritual. Ele perguntou para o Senhor, o que é que eu preciso fazer aqui para garantir a felicidade futura? E o Senhor Jesus perguntou para ele, o que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? Na lei está escrito para amar a Deus e amar ao próximo. Pois é, faça isso e você viverá no mundo feliz. Então nós precisamos nos adaptar às condições sociais nas quais nós estamos, no sentido de criar bons relacionamentos, fazendo as pessoas também se sentirem bem, para que nós possamos nos sentir bem, porque a cada um, repetindo, é dado segundo as suas obras. É uma reação que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que tomar. E o que é mais interessante, nós vamos tomar, porque dia vem que o Espírito nosso, né, não vai haver outra solução senão falar, bom, até agora do jeito que eu fiz não serviu, eu preciso fazer do jeito que precisa ser feito. Pensando com essa linha de raciocínio que o Navarro nos trouxe, nós somos convidados a crescer, progredir sempre. E sempre temos uma professora ao nosso lado que se chama dor, não é? E existem 3 tipos de dores, que é a chamada dor expiação, a dor educação e a dor auxílio. A dor expiação é por conta das nossas atitudes infelizes, de outras vidas e até dessa. Quantas vezes nós fazemos algumas absurdidades e por conta disso a gente vai sofrer as consequências. Estamos expiando débitos que nós criamos aqui nessa existência ou em outras existências. A dor educação, ela existe porque a nossa ignorância nos permite e até fazemos muitas coisas erradas, depois ficamos assim com a consciência ultrajada. Meu Deus, eu fiz isso, como é que eu fui fazer? Não deveria, mas já fez, tudo bem. Então aí vem aquela dor educação, que a gente precisa passar por ela. O próprio animal passa por essa dor, sem ter consciência do que está fazendo, nem do que fez. Por isso não é uma dor expiação para o animal, é uma dor educação. E existe uma outra dor que é a dor auxílio, que muitas das vezes vem para nos chamar a atenção de que aquilo que nós estamos fazendo não está certo, precisamos mudar. E a espiritualidade às vezes coloca algumas dores bem difíceis para a gente enfrentar, dor moral, dor psicológica, dor espiritual. Cada uma tem a sua conotação, para fazer com que a gente acorde para uma realidade maior. Nós estamos aqui para crescer, para progredir, para aproveitar o tempo. E muitas das vezes, como diz o Emmanuel, quem perde tempo malbarata a vida, ou lesa a vida. O tempo é vida, a gente precisa aproveitar o tempo, está fazendo alguma coisa. Por isso a gente não pode ficar pensando em aposentar para não fazer nada. Quem aposentou vai fazer um trabalho voluntário, como diz o Paulo, prossiga no alvo, que é Jesus, que é Deus, vai fazer alguma coisa produtiva, não fique na esquina jogando conversa fora e falando mal da vida dos outros, porque é mais ou menos assim, né? André Luiz diz que quando 2 ou 3 pessoas se reúnem, depois de 5 minutos não dá para aproveitar mais nada do que estão falando. É mais ou menos por isso que reclama, fala mal do outro, conta uma piada, aponta um defeito da outra criatura, expõe a outra e assim por diante, né? Quando a gente deveria estar aproveitando nosso tempo para construir um mundo melhor. Nós somos co-criadores com Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Lá do outro lado, seremos cobrados sim. A pergunta 860 do Livro dos Espíritos, Navarro faz questão sempre de citar essa pergunta, como um profundo conhecedor que ele é do Livro dos Espíritos. Nós nascemos para fazer o bem, ninguém nasceu para fazer o mal. E chega aqui e se dispõe a fazer o mal. E às vezes até, numa represália, agride aquele que não correspondeu à sua expectativa. E a gente sabe que tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Nem sempre são coisas boas. Mas se Deus alinhou e permitiu, é para a gente continuar lutando, vencendo aquelas dificuldades e dando um salto quântico na nossa evolução espiritual. Por isso que eu digo sempre, vamos que vamos, muita alegria, só alegria, e tristeza não paga dívida. A gente tem que estar sempre alegre, com um sorriso nos lábios. Aliás, o Chico diz o seguinte, você está triste? Vai para o quarto é seu. A cama é sua e o travesseiro também.
Então chora, chora, mas quando você sair dali, entenda, o seu rosto não é seu, é dos outros. Então sorria. A gente tem que entender muito bem essa mensagem do nosso Chico, porque alegria, o Francisco de Assis colocou, mantenhamos a alegria de viver mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Então, sem reclamação, sem tristeza, com ânimo, com alegria, assim nós vamos ficar mais próximos do Cristo e de Deus, conforme preconiza o nosso Paulo de Tarso. Eu sempre me deixei levar, me permitam dizer da experiência pessoal, meus amigos. Quando a gente observa na televisão o homem do tempo, quando vai se falar da previsão do tempo. Amanhã é tempo bom, sol o tempo todo, temperatura alta e tal. Amanhã é tempo ruim, chuva, tempestade, aguaceiro, temperatura amena. Nós acostumamos chamar de tempo ruim aquilo que é a renovação da natureza. Sem água, sem chuva, não se melhora nada na natureza. Nós não viveríamos sem chuva. As dificuldades num deserto são imensas e nós achamos que é ruim quando está chovendo. Que absurdo. Né? Que absurdo, né? Então nós reclamamos que está chovendo, nós reclamamos que está frio e não tiramos proveito disso. E Emmanuel vai falar para nós, nessa lição, que quando nós olharmos a tempestade em nossas vidas, nós precisamos observar que isso é para chamar a gente para uma renovação, chamar a gente para novas condições e novas situações. Então, quando vem um aguaceiro que molha tudo, causa enchente, isso muda tudo, tira a poluição do ar, leva a sujeira das calçadas, renova o nível dos reservatórios, das represas, dos rios, e o tempo está ruim, não consigo sair de casa. Então, qual que é o problema nosso? O foco. E qual deveria ser o nosso foco? Caminhar para o alvo, conforme propõe Paulo e comentou o doutor. Qual é o nosso alvo? A melhora do nosso espírito. Mas nós somos seres sociais, nós precisamos conviver em sociedade, porque ninguém progride sozinho. O que significa dizer que o nosso alvo também são as pessoas que convivem conosco. E no meio dessas que convivem conosco, que tem umas muito boas, umas que a gente ama de paixão, e virão aquelas que são problemáticas. Por quê? Porque fazem parte dos nossos desafios, daquilo que nós fizemos no passado. Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Eu não sou feliz por causa de fulano, eu não consigo progredir por causa de cicrano. Não, nós não conseguimos fazer o que há de melhor porque não paramos para pensar. Não nos instruímos a respeito, não buscamos soluções, experiências alheias. Isso tudo está à nossa disposição. Basta que a gente tenha um mínimo de boa vontade. Não nos esqueçamos, o Senhor Jesus disse para aquele ex-paralítico, 38 anos paralítico, próximo ao tanque de Betesda, que ele curou. Olha, vê que agora você está são, mas vai e não peques mais, para algo de pior não te aconteça. O que eu disse o Senhor Jesus para ele? Meu amigo, é daqui para frente, o que foi já foi e agora você tem nova possibilidade. Faça o que precisa ser feito. Essa deve ser a nossa decisão. Quando Jesus fez uma colocação no Evangelho, retratado aí pelos evangelistas, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes 2. A gente sempre quer que a primeira milha seja maravilhosa e quando não é, a gente para, desiste. E aí é que a gente complica a nossa vida, porque parar, alguém vem e atropela a gente. Primeira coisa, né? Se a gente para e quer andar para trás, vai ficar mais longo o caminho. Então, segue o fluxo, não precisa correr. Mesmo porque não precisa correr. A vida é muito lenta, a nossa evolução não é assim acelerada. Mas caminha para frente, não desista. Quando ele disse assim, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes 2. E aquele que perseverar até o fim, não é fim de tempo, é de finalidade, é do programa, será salvo. Então nós fizemos um programa, muitas das vezes apertadinho, porque a gente já quer logo agora resolver uma série de problemas que nós criamos no passado. E nós pedimos, a espiritualidade avalizou, e agora nós temos que nos justificar. Então, uma pessoa chegou para o Chico e falou assim, olha Chico, você que é assim com os espíritos, pede para dar uma aliviada no meu programa, estou sofrendo muito.
Olha, é demais. Vê o que eles podem fazer por mim. E o Emmanuel, que estava do lado, como sempre, disse assim, olha, Chico, fala para ele que foi ele que pediu o programa e nós avalizamos. Se ele quiser mudar o programa, eu até acredito que ele vai conseguir orando e pedindo a Deus, porque Deus é misericordioso, até vai dar uma colher de chá. Mas diga para ele que esse outro programa nós não vamos avalizar não, ele vai seguir por conta própria. Então eu acho que é melhor enfrentar uma situação difícil com a ajuda dos benfeitores do que querer achar uma vida muito fácil sem a ajuda de ninguém, não é? Vamos encerrar o nosso programa de estudo do Ceifa de Luz, convidando vocês para estarem conosco na semana que vem, para estarmos estudando novamente, eu e meu amigo Navarro, com todos vocês, aprendendo um pouco mais dessas grandes lições que nos motivam a viver, aproveitando o melhor que a vida nos possibilita para vencermos as nossas sombras inconscientes, buscamos a luz, que é a luz divina que está à nossa espera.